Irmão, graça e paz. Eu quero desde já também agradecer a Deus e pedir à igreja que continue orando pelo grupo de louvor. Eu ouvi as palavras de Joselito a respeito do grupo de louvor, e o grupo de louvor é uma bênção no nosso meio, né? E eles fazem tudo para a glória do Senhor, eles dedicam tempo aqui ensaiando, independente da configuração de que estejam aqui cantando. É uma bênção o grupo de louvor da nossa igreja. E isso é uma coisa que, particularmente, eu e o pastor Alcimar, a gente comenta muito. Que o nosso grupo de louvor, ele é apto para qualquer tipo de programação, seja aqui na nossa igreja ou em qualquer outro lugar. Nós temos irmãos abençoados nessa área. E, na verdade, em toda a área da igreja, né? Em toda a área da igreja. E outra coisa que a gente estava comentando é o peso que a gente tem de estar aqui na frente. Tanto na direção do trabalho, como para trazer uma palavra para os irmãos. É algo diferente do que você faz na rua, no seu trabalho, na escola. E se torna mais diferente ainda, e um pouco mais de responsabilidade sobre a vida daqueles que estão aqui na frente, seja dirigindo, seja ministrando a palavra, seja louvando a Deus, como Ivoni acabou de fazer, o grupo de louvor acabou de fazer. A gente sente assim uma tarefa boa, mas também uma tarefa de muita responsabilidade, porque o que é feito aqui é para a glória do Senhor, né? E a gente sabe que o que é para a glória de Deus também edifica o povo do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 46. Salmo 46. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos. Santo Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, de leitura da Tua Palavra, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos abençoar através dela, Senhor amado. Que possamos nessa noite entender o que o Senhor separou para nossas vidas.
Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a cada um de nós e cada área desse culto, seja tudo para a Tua glória. Me ajuda nesse momento, Pai, disposição da Tua palavra. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse Salmo 46, salmo bastante conhecido da igreja, é um salmo também que inspirou o grande reformador Martinho Lutero a compor um hino bastante conhecido nosso, que faz parte do nosso hinário, que é o hino Castelo Forte é o Nosso Deus. Um hino de número 155 do nosso hinário. E é também um hino conhecido como hino de guerra da Reforma Protestante. O salmo começa com um versículo que anuncia o próprio tema do salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que também podemos usar como tema da exposição da palavra nessa noite. Os teólogos associam essa passagem da palavra de Deus, essa passagem de Salmos, escrito pelos filhos de Corá, com uma grande vitória que Deus deu ao povo de Jerusalém, e isso está escrito no livro de 2 Reis, 19, no capítulo 19, e também em 2 Crônicas 32, 7 e 8, eu vou ler essa passagem da palavra de Deus. Sei também que é uma passagem conhecida da igreja, mas para que a gente lembre um pouco dessa passagem, que é a vitória do povo de Deus sobre o exército de Senaqueribe. Senaqueribe, ele era um rei perverso, era um rei que tinha um exército muito forte, muito numeroso, e que andava na terra destruindo algumas nações, tomando conta, invadindo e tomando conta de cada cidade, de cada nação que passava à sua frente. E Senaqueribe, ele mandou um recado pelo um servo seu a Ezequias, que naquela época era o rei de Jerusalém, o rei de Judá, avisando que ia invadir Jerusalém e que iria destruir aquele povo. A Bíblia faz um relato a respeito disso, falando que tudo isso aconteceu depois que Ezequias, ele, quando começou a reinar sobre Jerusalém, e lá existia muitos postes ídolos, muita adoração a ídolos, Ezequias transformou aquela cidade em uma cidade de Deus, mandou quebrar tudo, e diz a palavra do Senhor lá em 32, 2 Crônicas 32, a partir do versículo 9, ele diz que depois disto, depois de que Ezequias tentou organizar aquela cidade, preparar aquela cidade para Deus, depois disto, o rei Senaqueribe, ele quis invadir a Jerusalém para destruí-lo. A partir do versículo 6, do capítulo 32 de 2 Crônicas, a palavra de Deus nos diz que quando Ezequias soube que Senaqueribe estava a caminho para invadir Jerusalém, ele diz o seguinte, no versículo 6: pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta e lhes falou ao coração, dizendo, versículo 7, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. O rei de Senaqueribe era um exército forte, muito grande, e mais na frente os irmãos vão ver quantos tinham no exército de Senaqueribe. E o povo que habitava em Jerusalém com o rei Ezequias naquela época,
era um povo que não estava acostumado com guerra e de um número muito menor. Então, com essas palavras, Ezequias, ele trouxe ânimo para aquela população, para o povo de Deus que estava naquele lugar. Ele deu uma palavra de ânimo àquele povo, né? E no versículo 8 ele diz: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimos com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, o rei Ezequias mandou uma carta, e essa carta, o rei de Senaqueribe mandou para Ezequias uma carta, e nessa carta ele zombava de Ezequias, porque não tinha um exército que pudesse sustentar o seu exército, e também zombando, além de zombar com Ezequias, zombava também com Deus de Ezequias. Mas, irmãos, Ezequias, ele tinha fé e consciência de que o Deus a quem ele servia era um Deus muito maior do que tudo que existe na face da terra. Era o Senhor dos exércitos. Então, na continuação desse versículo, no versículo 16, ele diz o seguinte: os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também uma carta para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo assim: como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Essa era a certeza que Senaqueribe tinha, que ele iria confrontar com Israel e iria vencer a batalha, porque ele se achava muito forte para enfrentar aquele rei. Porém, o rei Ezequias, no versículo 20, e Isaías, o profeta filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Essa foi a atitude de Ezequias diante daquela situação. E depois da oração, irmãos, Ezequias sabia que não precisava fazer nada, porque Deus tomaria conta de tudo, como sempre tomou conta do seu povo. Deus sempre esteve presente no meio de nós. Ele nunca abandonou nenhum de nós, nenhum daqueles que são chamados filhos de Deus. Diz lá em 2 Reis, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial, aonde estava todo o exército de Senaqueribe preparado para invadir Jerusalém. Ele feriu 185.000 soldados de Senaqueribe. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. O exército de Jerusalém não levantou uma espada para derrotar Senaqueribe, porque o general de Jerusalém era o Senhor dos exércitos. Então, irmãos, esse salmo, em meio a essa guerra, em meio a esse tipo de filhos de Corá, fizeram esse salmo para aquelas pessoas quando fossem cultuar a Deus. E eles usavam o salmo com cânticos. É tanto que no subtema do salmo tem, o tema é Deus é nosso refúgio e fortaleza, e o subtema é o mestre de canto dos filhos de Corá. E ele ainda diz aqui, em voz de soprano, né? O soprano quem cantava este salmo. Mas ele foi escrito justamente no meio de guerra. Que quem estava escrevendo esse salmo, ele estava no meio de quem estava escrevendo.
Porque quem escreveu esse salmo, mesmo no meio da guerra, o ambiente externo dele era de guerra, era um ambiente desolador, onde ele via muitas coisas ruins, cadáveres, né? Mas o ambiente interno dessa pessoa era um ambiente de paz, era um ambiente de tranquilidade. No meio da tribulação, ele estava em paz. No meio daquelas cenas terríveis que muitos de nós não suportam ver, o escritor do Salmo estava em paz. E com isso nos vem algumas perguntas para nós. Para nós que também passamos por tribulações. Nós estamos iniciando mais um ano de nossa vida. Estamos no início de 2024. Acredito que todos nós temos esperança de passarmos um ano abençoadíssimo na presença do Senhor. Todos nós rogamos a Deus que nos dê um ano de paz. Mas, caindo na realidade, sabemos que também vamos passar algumas dificuldades durante o ano. Algumas tempestades vão surgir. Mas como ter paz no meio dessas tribulações? Quando ou como estar em paz quando o mundo desaba aos nossos pés? Essa semana, ontem, recebemos a mensagem, a nossa irmã Edivaneide colocou no grupo, de uma irmã recém-convertida, faleceu. E a família sofre por causa disso. E essas coisas acontecem no meio de nós e não avisa quando chega. As enfermidades aparecem de repente e quando a gente pensa que não, já está envolvido no meio dela. Às vezes é um problema de família ou outras coisas que podem aparecer. Como manter a tranquilidade quando todos em nossa volta estão em crise? E essa pergunta, irmãos, ela faz parte da igreja do Senhor. Porque quando uma família da nossa igreja, do nosso convívio, está sofrendo, toda a igreja sofre com isso. Toda a igreja sofre. Quando todas as afirmações e previsões são de dificuldades e a gente precisa continuar trilhando a nossa vida diária de uma forma que os crentes, nós sabemos que foi aquilo que Deus planejou para nossas vidas. É preciso que a gente entenda que paz não é ausência de tribulação. A paz não é ausência de problema. Paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência de conflitos. Paz é serenidade no meio de turbulência. É você entender que mesmo no meio de tanta turbulência que você está passando, você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que está ao seu lado, providenciando dias melhores para a sua vida. E Ele providencia porque Ele é quem batalha as nossas batalhas. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus declarou o seguinte:
deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. E ele ainda acrescenta no final: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Este salmo dos filhos de Corá, ele está dividido em 3 partes. Do primeiro versículo ao versículo 3, o salmista está afirmando que Deus é a nossa proteção. Dos versículos 4 até o versículo 7, ele está tratando da presença de Deus. E do versículo 8 ao versículo 11 está tratando do poder de Deus. Esta primeira parte do versículo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. O salmista está expressando sua confiança no auxílio do Senhor, no auxílio divino, no tempo de dificuldade. O salmista mostra o mundo em guerra, e a ordem do salmista é: eu não temerei, eu não temerei. Do versículo 4 ao versículo 7, Jerusalém está sob ataque. E Jerusalém aqui, irmão, é o símbolo da igreja. A igreja acuada, a igreja perseguida, a igreja atacada, a igreja do Senhor. Mas a palavra do salmista é: eu não serei abalado. Eu não serei abalado. Dos versos 8 a 11, o cenário é de um campo de batalha, após a guerra, onde os instrumentos de guerra viraram sucata pela intervenção de Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso. E a postura do salmista é: eu não vou lutar, Deus já venceu a batalha, Deus já venceu a guerra. A guerra que era para o povo de Jerusalém batalhar, ela foi vencida, porque Deus tomou a frente. E olhando para esses textos, irmãos, eu quero adiantar um pouco, olhando para esses textos, a partir do primeiro versículo, quando ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O salmista começa uma expressão, o sentimento geral, antes de começar a falar do livramento. Ele começa afirmando o que Deus é para a vida dele. E isso, irmãos, quando trazemos para os dias de hoje, a gente vê o quanto a gente muitas vezes sofre de forma antecipada. Às vezes o problema nem chegou em nossa vida, já começamos a sofrer. É um curso que vai ser feito, uma prova que vai ser feita, e as pessoas começam a sofrer, achando que vai ser difícil encarar um emprego que está à procura, mas acha que está tudo difícil na sua vida e passa a sofrer de forma antecipada. E nós precisamos ter a postura desse salmista. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. E nos momentos mais difíceis, que muitas vezes a gente passa, onde ficamos de certa forma acuados,
procurando uma solução. Muitas vezes vamos procurar abrigo em outra pessoa. Muitas vezes achamos que o nosso dinheiro vai resolver aquela situação, ou o nosso conhecimento talvez resolva alguma situação de nossa vida, e esquecemos que servimos a um Deus que cuida de nós. Deus zela por mim e por você, meu irmão. Deus tem cuidado de nossas vidas. Precisamos aprender isso e colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Em primeiro lugar. No versículo 5, no final do versículo 5, o salmista, ele diz: Deus a ajudará desde antemanhã. Em outro salmo, não lembro agora, mas a palavra de Deus diz que enquanto dormimos, o Senhor trabalha por nós. Nesse versículo aqui ele diz que amanheceu o dia, você nem se acordou, mas Deus já está cuidando de você. E você precisa confiar nisso. Você precisa. Nós não somos super crentes. Nós não somos super crentes. Nós sofremos. Muitas vezes nas dificuldades choramos. Mas precisamos ter paz em Deus. E essa paz a gente só tem quando a gente procura o Senhor. Em todos os dias de nossa vida, não apenas no momento difícil. Abrindo um parênteses aqui, eu me lembro quando, no dia que Deus levou minha mãe, eu estava no hospital e ela estava muito debilitada, quase sem dar sinal de vida. E eu cheguei perto dela, ela com os aparelhos na boca, e eu não falava mais nada, nem abria os olhos. Mas eu perguntei: mãe, ela naquele momento difícil, a senhora crê que Deus está com a senhora? Ela deu um sorrisozinho distante, que para mim foi um sorriso enorme. E balançou a cabeça. Eu digo: eu vou orar pela senhora. Tá certo? Ela balançou a cabeça mais uma vez. E eu orei para ela, por ela, naquele momento, agradecendo a Deus, porque ela tinha certeza de que Deus estava ali com ela naquele momento. E no final da noite, já mais tarde, Deus levou ela. Mas aqueles que têm paz com Deus, irmãos, nesses momentos difíceis de nossa vida, eles têm serenidade no momento difícil que estão passando. Me lembro também do diácono Estevão, quando estava sendo apedrejado por causa da palavra do Senhor. No meio de toda aquela tribulação, ele olhava para o céu e via o próprio Jesus Cristo à direita de Deus. Me lembro do apóstolo Paulo, preso, em uma cadeia úmida, escura. Mesmo assim, ele louvava ao Senhor e ainda escrevia para as igrejas palavras de entusiasmo: confie no Senhor, confie no Senhor. Me lembro da palavra de Jesus Cristo quando estava crucificado, que ele, mesmo no meio de toda aquela situação, de toda aquela humilhação que ele passou, ele ainda pediu a Deus que perdoasse a cada um de nós.
somos todos servos do Senhor. Creio que todos que estão aqui presentes são filhos amados de Deus. Nós precisamos exercer isso, irmãos, como filhos, a cada momento de nossa vida. Clamar ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça a nossa fé, nossa esperança no Senhor. Não podemos nos deixar abater por qualquer coisa que acontece em nossa vida, e até mesmo no meio da igreja, como alguns fazem e deixam de vir à igreja, se alimentar da palavra, louvar, participar do culto, que é um culto de adoração ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós reunimos para isso, para adorá-lo, para clamar ao Senhor perdão por nossas vidas, pelos nossos pecados. E muitas vezes, quando deixamos essas coisas acontecer, aí passamos por momentos difíceis, nos lamentamos, choramos, porque estamos distante do Senhor. E eu ainda quero falar a respeito de Jerusalém. Os historiadores, eles falam que durante a existência de Jerusalém, só houve 2 momentos em que Jerusalém foi invadida, foi atacada. Jerusalém, em todas as suas guerras que enfrentou, ela teve êxito, mas em 2 momentos ela foi invadida, que foi uma pelo rei Nabucodonosor, eu notei aqui que eu achei essa passagem interessante. A primeira vez foi pelo rei Nabucodonosor que ela foi invadida. E teve outra vez também que ela foi invadida. E essas 2 vezes, irmãos, a primeira vez, nos momentos históricos em que ela foi invadida, foi no ano de 586, por Nabucodonosor. E no ano 70 da era cristã, por outro homem chamado Tito Flávio. E essas 2 invasões que houve na cidade de Jerusalém, foi justamente porque aqueles irmãos que eram fiéis tinham se desviado do caminho do Senhor. Estavam pecando. E essa é a consequência de todo aquele que se desvia do caminho do Senhor. A igreja do Senhor hoje, depois da vinda de Jesus Cristo, ela não é feita por mãos humanas. Esse lugar foi feito para adorarmos ao Senhor, em comunidade, juntos. Mas a verdadeira igreja do Senhor é eu e você. Esse santuário que existe em nosso meio, é um santuário que ele deve ser consagrado a cada dia ao Senhor. A cada segundo de nossas vidas. Precisamos cada dia mais procurarmos nos santificar para agradar ao nosso Deus. 1 Pedro 5,8, o apóstolo Pedro diz assim: sede sóbrio e vigilante, estar atento na nossa vida. O diabo, vosso adversário, que é o nosso verdadeiro adversário, anda em derredor, circulando, até achar uma brecha, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E se abrirmos a guarda, irmãos, ele invade, ele destrói nossas vidas. E como crente,
como crente, o único desejo que nós temos é de adorar ao Senhor. Então, jamais ele vai ter essa vitória no meio do seu povo. O povo de Deus é um povo consagrado para ele. Mas também sabemos que tem um adversário que luta para nos estragar. Que luta para tentar nos tirar da presença do Senhor. Mas eu creio que ele jamais conseguirá, porque o Senhor foi que edificou a cada um de nós para a sua glória. Eu quero adiantar aqui, nos versos 10 e 11, eu tentei falar aqui verso por verso, mas é muito longo. Então, no verso 10, o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O mundo, irmãos, o mundo está cada dia mais atrativo às pessoas. E a gente precisa cada dia mais se firmar no ensino. Eu perguntei agora há pouco como ter paz no meio das tribulações. Como estar em paz quando o mundo desaba aos nossos pés? Quando todas as afirmações e previsões são de dificuldades e você precisa continuar trilhando a rota que Deus já estabeleceu como alvo, sem perder a paz de espírito. No Evangelho de João 16:33, o Senhor Jesus Cristo diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Jesus Cristo é a nossa vitória. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Que possamos, irmãos, ter o desejo ardente de cada dia mais servir a Deus por onde passarmos. Sermos espelho, exalarmos o perfume de Cristo por onde estivermos passando. Porque a cada momento que se passa, as coisas estão mais difíceis. Os cristãos vão sofrer cada dia mais. O que a gente vê são as pessoas criando leis totalmente contrárias àquilo que Jesus Cristo nos ensina. A família, a como ensinar seu filho, a educar seu filho na vida cristã. E nós temos essa responsabilidade de não recuar no meio dessas situações. Não desistir desse caminho tão precioso. Porque nós temos um general, nós temos um Deus que cuida de nós, que ama você. Um Deus que supre as suas necessidades. É um Deus que lhe dá sabedoria para que você trabalhe, para que você exerça a sua profissão com êxito. É um Deus que lhe dá sabedoria às mulheres para tomar conta de suas casas, aos homens nos seus trabalhos. É um Deus que nos faz chegar até uma certa idade e vermos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. É um Deus que faz milagre na minha vida e na sua. É um Deus soberano. É o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que criou você. É um Deus que tem cuidado por você e pela sua igreja. Que possamos ser essa igreja viva, forte, uma igreja edificada no Senhor,